Marcos 9, 30 a 32. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Jesus, ele caminhava com os seus discípulos pela Galileia. Não queria que as pessoas soubessem. Porquê? Porque ele queria ensinar os seus discípulos. O dia da sua morte estava a chegar e ele queria falar muitas coisas aos seus discípulos em particular. E por isso Jesus, mais uma vez, lhes dizia aquilo que ia acontecer. Ele lhes dizia que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Os discípulos não entendiam esta palavra. O facto de Jesus, Filho do Homem, ser entregue nas mãos dos homens, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos não entendiam as palavras de Jesus porque, na perspectiva deles, que era a perspectiva judaica, o Filho do Homem, o Messias, quando chegasse, ia chegar, vindo de Deus, com muito poder para vencer os inimigos, que no caso deles eram os romanos. O Messias, o Filho do Homem, vinha da parte de Deus com poder para fazer da nação de Israel novamente uma nação livre e uma nação central no mundo, onde o Messias com os judeus iria reger as nações com vara de ferro e haveria justiça, paz no reino do Messias. Este era o entendimento deles. Eles tinham sido ensinados assim. Eles não viam qualquer necessidade do Messias, o Filho do Homem, morrer. Embora Jesus já lhes tivesse falado da necessidade dele ser o Cordeiro de Deus, como João Batista o tinha apresentado. Mas eles não entendiam, porque o pagamento dos pecados era feito todos os dias, através da morte dos animais. Para eles, libertação nas suas mentes era uma libertação política, económica, não a libertação do poder do pecado nas suas vidas. Aliás, eles eram circuncidados, eram filhos de Abraão, cumpriam as regras, as leis de Moisés, guardavam o sábado, as festividades. Provavelmente na mente deles não havia qualquer necessidade do Messias morrer por eles. Eles não entendiam esta palavra da necessidade da morte de Jesus, da sua ressurreição. Porque também, provavelmente, eles não entendiam com profundidade o pecado que estava nos seus corações. Por isso o entendimento errado ou superficial sobre a nossa natureza, sobre o pecado que está no nosso coração, leva inevitavelmente ao entendimento errado, superficial, incompleto sobre quem é Jesus, aquilo que ele veio fazer, sobre a sua morte e ressurreição. A maior necessidade na nossa vida não é financeira, familiar, saúde, emprego, etc. A nossa maior necessidade é sermos livres da escravidão do pecado, da culpa do pecado, sermos livres da ira de Deus, da condenação de Deus justa, da morte eterna, do juízo eterno. Mas é a falta de consciência do pecado, da seriedade do pecado, que faz com que busquemos e nos alegremos mais com as bênçãos materiais que Deus nos dá, ou Deus nos pode dar, e Ele dá porque Ele é bom, mas é a falta de consciência do pecado que faz com que nos alegremos mais com as bênçãos materiais do que nos alegremos com a maior bênção, que não tem qualquer comparação com todas as outras bênçãos que Deus nos pode dar, e Ele dá, porque Ele é bom. A maior bênção que é estarmos livres da condenação, da escravidão, da culpa do pecado.